Amém, queridos? Boa noite. Que a maravilhosa graça do Senhor seja sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Quantos estão famintos pela palavra? Amém. Eu estou faminto pela palavra do Senhor nessa noite. Eu amo a palavra do Senhor. Aproveitar vocês que estão de pé, vamos ler o texto lá do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2. Jeremias capítulo 2. Eu aceito. Bem, todo mundo achou? Vamos ler? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Vamos repetir o versículo 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, ou em outras traduções, da tua afeição quando era jovem, do amor do teu noivado, ou em outras traduções, do seu amor quando noiva, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Amém? Pode se assentar. Jeremias, que o seu nome significa a quem o Senhor apontou, foi um profeta usado por Deus para proclamar à nação de Israel o iminente cativeiro que estava para vir. E é interessante, esse texto de Jeremias capítulo 2 é um texto que eu guardo sempre no meu coração, porque é um texto em que o próprio Deus diz a Jeremias: vai, e Jeremias diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo para Jeremias era: vai e grita nos ouvidos da nação. Proclama a todo som, proclama, quem sabe, a todos os pulmões, a nação, aquilo que eu vou dizer. E Jeremias, a partir do capítulo 2, ele começa a trazer para a nação uma palavra de arrependimento e de conserto. Sabe, e quando eu pensava na palavra dessa noite, nesse momento hoje, e principalmente, principalmente esse momento que nós estamos prestes a passar, que é uma mudança de governo, que é uma transformação,
seja quem ganhar, ganhe quem for, as nossas vidas certamente, ou a nossa nação certamente será transformada, vai ser mudada de alguma forma. E eu tive pensando, será que a mudança que nós tanto desejamos para a nossa nação, ou a transformação que nós tanto ansiamos na nossa nação, e essa mudança que vai nos atingir na nossa vida diária, na nossa sociedade, naquilo que está mais perto de nós, será que isso vai vir só daquela pessoa que eu vou votar no dia 7 de outubro? Será que toda essa mudança e essa expectativa que eu estou tendo sobre esse novo ciclo que o país vai passar por ele, e as esperanças que eu tenho nesse novo ciclo, será que elas vão vir apenas daquela pessoa que eu vou depositar o meu voto, que eu vou confiar o meu voto a ela no dia 7 de outubro? Sabe, quando eu vejo esse texto, quando eu penso sobre a situação da nação, a situação da igreja no Brasil, eu penso que não. Eu penso que o ciclo que vai vir, o novo ciclo que vai vir sobre o Brasil, ele na verdade é o resultado de uma resposta da igreja. Ou ele pode, ou ele é um resultado de também uma omissão da igreja em relação a uma resposta que Deus está exigindo da igreja hoje, como eu havia falado no domingo. E eu creio que eu acredito nisso, nós estamos vivendo um tempo crucial. Nós estamos vivendo um momento crucial. Eu creio que um novo avivamento está vindo sobre nós, uma nova oportunidade de avivamento está vindo sobre nós, mas eu, como indivíduo, preciso hoje decidir se eu vou aproveitar essa oportunidade ou não. Se eu vou entrar nessa ou não. Se eu vou fazer parte daquilo que Deus já está fazendo no Brasil. E de que forma eu faço parte? Qual a minha atitude em relação àquilo que Deus está fazendo, o que Ele está movendo na nação, e o que Deus está requerendo de mim nesse tempo? Uma das coisas foi que, quando eu trouxe aqui uma palavra 2 semanas que Deus tinha colocado no meu coração, sobre conhecer a Deus, essa é uma das coisas. E eu acredito que outra coisa é se arrepender. Voltando para a palavra de Jeremias, sabe aqui, o Senhor, Deus dá uma palavra para Jeremias. É interessante que sempre que Deus, isso eu gravo muito para mim, sempre que Deus está falando alguma coisa e de forma direta, Deus está, as suas palavras querem dizer ainda mais do que aquilo que Ele está dizendo. Eu vou repetir. Toda vez que Deus está falando alguma coisa, as suas palavras, ou o sentido, o significado das suas palavras, muitas vezes querem dizer mais do que aquilo que Ele está falando. E é exatamente o contexto de Jeremias. No contexto histórico, a nação havia se desviado dos caminhos do Senhor. O povo de Israel havia passado por um avivamento. A nação de Israel havia passado por um momento bom, por um tempo de avivamento. Eles não eram mais escravos no Egito. Eles foram conduzidos em meio ao deserto de forma milagrosa, com uma coluna de fogo que os aquecia à noite, com uma fumaça que os fazia sombra, uma nuvem que os fazia sombra durante o dia, sem ter lugar para plantar ou colher, sem ter lugar para criar gado. Eles não passaram fome, porque Deus todos os dias enviava do céu o maná. Deus foi adiante dele, desbaratando exércitos, dizimando exércitos, vencendo as guerras
sem que eles precisassem muitas vezes lutar. E enfim eles chegaram à nação prometida por Deus. Eles viveram também um avivamento. E nós, a exemplo da nação de Israel, nós passamos por um avivamento. Esse tempo de bonança que nós passamos por ele, esse tempo de crescimento econômico, esse tempo de crescimento em mais variados campos que nós passamos por ele, foi um avivamento que veio sobre nós, que veio sobre o Brasil. Mas como igreja, infelizmente, nós também nos desviamos do caminho do Senhor. Toda a bondade, toda a bonança e toda a prosperidade que Deus derramou sobre a igreja, ao invés de nós aproveitarmos essa oportunidade para sermos luz para as nações, para sermos luz para a sociedade, nós nos assentamos em cima do nosso orgulho e da nossa arrogância, dos nossos ídolos do mundo gospel, dos nossos ídolos da música gospel, e nós nos esquecemos do nosso chamado e da nossa missão. Sabe, é isso que eu sinto sobre a igreja nesse momento de crise que nós estamos passando por ele. Então, o contexto da nação era esse. Uma nação que havia experimentado grande bondade, grande poder da parte de Deus, mas que havia se desviado dos caminhos do Senhor. E a primeira coisa que Deus diz para Jeremias, ele diz: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da sua afeição quando eras jovem. Quando Deus está dizendo isso, eu sinto que Deus está dizendo para a nação, eu me lembro da sua afeição quando você era jovem. A Bíblia diz, se eu não me engano, no livro de Provérbios, que o ornato do jovem é a sua força, ou seja, aquilo que é uma característica do jovem, aquilo que mais se caracteriza em um jovem é a sua força. E quando Deus diz a Jeremias, diz para a nação, eu me lembro quando vocês me serviam quando era jovem, eu penso que Deus estava dizendo, eu me lembro da afeição de vocês, eu me lembro da força com que você me servia quando você era jovem. Eu me lembro dos dias em que você me servia com vigor. Eu me lembro dos dias em que você me servia com vontade. Eu me lembro dos dias em que você me servia porque queria, e não porque simplesmente era uma obrigação me servir. Sabe, eu sinto Deus dizendo isso para Israel naquele momento de apostasia, de desvio da palavra. E hoje, diante desse contexto que nós estamos vivendo, eu sinto Deus dizendo isso para a igreja hoje. Eu sinto Deus dizendo isso para mim hoje. Eu me lembro dos dias em que você me servia com vigor. E é interessante também que quando Deus diz, eu me lembro, se Deus se lembra de algo, é porque esse algo não existe mais. Quando você se lembra, é porque já não existe. E quando Deus diz, eu me lembro, é porque Ele já não vê mais isso na nação. É porque Ele já não vê mais isso no povo de Deus. E a primeira palavra que o profeta Jeremias é usado por Deus para liberar é, eu me lembro do vigor com que você me servia quando você era jovem. Sabe, e pensando sobre o que Deus tem liberado sobre nós como igreja hoje, se Ele está dizendo eu me lembro é porque alguma coisa se perdeu. E se Ele diz que se lembra do vigor da nossa juventude, da nossa afeição, do nosso vigor o servindo, é porque isso já não existe mais. E eu começo a vasculhar, diante dessa palavra, eu começo a vasculhar a minha vida. Será que ainda hoje o meu vigor em servir ao Senhor é o mesmo de quando eu o conheci?
é o que comumente a gente chama de primeiro amor. Será que eu mantenho ainda aquela chama e aquele vigor em servir ao Senhor? Ou será que esse vigor e essa chama, eles foram se perdendo no meio do caminho? Essa afeição da juventude foi se perdendo no meio do caminho. Eu preciso vasculhar a minha vida hoje. Diante dessa oportunidade, diante desse avivamento que eu creio que Deus ele está derramando sobre o Brasil, diante dessa oportunidade de vermos o poder de Deus sobre a igreja de uma maneira que nós nunca vimos antes, como está o meu vigor? Como está a minha força? Como está a minha vontade em servir ao Senhor? E de novo eu volto àquela pergunta: como está a minha vontade em conhecer ao Senhor e em prosseguir em conhecê-lo? Essa é uma pergunta que eu preciso responder para esse tempo, para essa hora, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus quer fazer, diante do poder que Deus quer derramar sobre a igreja. Essa é uma pergunta que eu preciso responder nesses dias. Qual tem sido o meu vigor? E é interessante que quando nós pensamos em vigor, é inevitável nós lembrarmos de Caleb. Caleb havia recebido uma promessa de receber uma terra como herança. E 40 anos haviam se passado de que Caleb havia recebido uma promessa de uma herança. E 40 anos se passaram, Caleb, quem sabe já velho, um pouco debilitado pela idade, mas ele vira para Josué e diz: olha, tal é o meu vigor hoje, como aquele que eu tinha quando eu recebi a promessa. Ainda hoje, o meu vigor é o mesmo do que o que eu tinha no dia em que eu recebi a promessa. Nós, no momento em que nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós recebemos uma promessa da parte dele. Ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar e vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Qual é o meu vigor hoje? Em relação ao vigor do dia da promessa. Qual é o meu vigor e a minha vontade em servir a Jesus hoje, diante do vigor e da vontade que eu tinha quando eu recebi a promessa da salvação? Nós precisamos responder essa pergunta. Nós precisamos responder isso ao Senhor. E Jeremias continua: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do seu amor, do amor do seu noivado. Eu me lembro do seu amor como uma noiva. Sabe, e de novo, quando Deus está dizendo, eu me lembro do amor que a nação de Israel tinha por mim, que era o amor como de uma noiva. Eu acho que as irmãs aqui, né, que são casadas, podem dizer isso, sobre a expectativa das vésperas de um casamento. A expectativa do coração, no coração de uma noiva, às vésperas de selar o casamento com o seu noivo. Sabe, eu imagino, principalmente, sabe, e é maravilhoso como que Deus ele traz essas figuras. Deus ele traz esses exemplos para dizer do que ele se lembrava e o que ele esperava da nação. Sabe, e eu não consigo imaginar. Eu posso perguntar para a Fernanda depois, mas eu não consigo imaginar a expectativa no coração de uma noiva, quando está ali faltando 6 meses para o casamento, 4 meses para um casamento, 3 meses,
um mês, e ajeitando as coisas, e comprando as coisas, e pensa nisso, pensa naquilo outro. E principalmente, sabe, hoje eu vi a foto de alguns amigos que eu fiz lá em Curvelo, uma cidade longe, e no pouco tempo que eu tive lá, eu pude acompanhar um pouco da vida desses amigos que eu congreguei juntamente com eles por quase 2 meses, e é um casal era um casal de namorados, depois noivaram, eles se casaram há pouco tempo, e hoje eu estava vendo a foto deles, uma foto linda, eles, principalmente a noiva, muito feliz, sempre naquilo que ela postava em redes sociais, nas suas mensagens, você via uma expectativa muito grande antes de se casar, e eu imagino essa expectativa grande porque foram 10 anos de relacionamento, e eu imagino essa expectativa. O rapaz, ele era, na época, né, que eu os conheci, ele era um estudante de medicina, e ele estava estudando medicina, e aquela coisa, e aquela dificuldade, aquele esforço, e por causa do esforço que ele estava fazendo, eu imagino, né, eles não podiam ainda casar por causa disso, e a menina também, hoje ela é uma advogada. O rapaz formou em medicina tem alguns meses, e depois que eles formaram, agora veio o tão sonhado dia do casamento. Eu imagino que quando eles estavam ali, namorando, noivando, fazendo planos, o coração deles se enchia de esperança, e eu principalmente posso imaginar o coração dessa noiva, durante 10 anos fazendo planos. 10 anos pensando, não, quando eu me formar no direito, quando ele se formar em medicina, nós vamos ter oportunidade de nos casar, de ter a nossa casa, ter os nossos filhos, ter a nossa família. Eu imagino a expectativa e o amor dessa noiva, o amor guardado, a expectativa nesse casamento, que veio perdurando por 10 anos. E como eu disse, as irmãs que já se casaram, e as que ainda pretendem se casar, eu acho que podem entender muito bem aquilo que Deus está dizendo. E certo é que Deus está dizendo para a nação: eu me lembro de quando vocês me amavam com um amor como de uma noiva. E aí eu volto para o nosso contexto e para nós aqui nessa noite. Será que eu ainda amo a Jesus com amor como de uma noiva? Será que hoje o meu amor por Jesus é o mesmo amor de quando eu o encontrei, como amado da minha alma, como desejado das nações? Qual é o meu amor hoje por Jesus? Será que o meu amor por Jesus hoje é tal como quando eu o encontrei, o amor como o amor de uma noiva? Ou eu hoje amo a Jesus com o amor de um ressentimento, com o amor de uma esposa frustrada, com o amor de um casamento que eu não quero? Como está o meu amor por Jesus hoje? Como se encontra o meu coração diante do noivo? Sabe, e a situação de Israel é ainda mais confrontadora. Eu não me lembro de um texto do profeta Jeremias, mas outros profetas vão trazer uma palavra ainda mais confrontadora para a nação, dizendo, em outras palavras,
de que Israel agora era como uma adúltera. Oséias, principalmente, vai trazer uma palavra dura sobre a nação. Vocês são como uma prostituta. A nação, toda ela se prostituiu e vocês são uma nação adúltera. Eu imagino que se Jeremias fosse dizer algo, ele dizia isso. Vocês não me amam mais como noiva, mas agora vocês se tornaram uma adúltera, uma esposa adúltera. Vocês se tornaram uma prostituta, porque vocês me trocaram por outros ídolos. Vocês me trocaram por outras coisas. E infelizmente a igreja brasileira trocou Jesus por outras coisas. Nós trocamos Jesus pelos nossos ídolos da música. Nós trocamos Jesus pelo nosso carro novo. Nós, como igreja brasileira, trocamos Jesus pela nossa casa nova. Nós trocamos Jesus por coisas materiais. Nós trocamos Jesus por aquela bênção que nós tanto esperamos. Nós trocamos Jesus por fama, por dinheiro. Infelizmente, a igreja brasileira como um todo já não ama mais o noivo com o amor de uma noiva. E muitas vezes o ama com o amor de uma prostituta que se vende por dinheiro, que se entrega por dinheiro, que faz as coisas por dinheiro. E por mais que isso seja duro, por mais que isso seja confrontador, eu preciso olhar para mim mesmo e definir se eu estou amando a Jesus com o amor de uma noiva, ou eu estou amando a Jesus com o amor de uma adúltera e de uma prostituta que se vende em troca de algo. Com que amor eu tenho amado a Jesus? O que eu tenho esperado em troca do amor que eu tenho dado a Ele? Simplesmente a sua presença ou outras coisas? E se eu não recebo essas outras coisas, como eu tenho perseverado nesse amor? Por mais confrontador e duro que isso possa ser, se o meu amor por Jesus é um amor em troca de algumas coisas nessa vida, e se Jesus não me der mais nada, eu vou ficar com raiva dele. Muito provavelmente eu estou o amando com o amor de uma esposa adúltera, de uma prostituta. Assim como Israel se adulterou, como Israel adulterou e se prostituiu. Por mais duro e confrontador que isso possa parecer. E continuando, o Senhor ainda diz: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do seu amor quando noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Sabe, outra coisa que eu sinto no meu coração, Deus dizendo além do que Ele está dizendo. Eu me lembro de quando você me seguia no deserto, numa terra em que não se semeava. Eu sinto Deus dizendo para a nação naquele tempo: eu me lembro de quando você dependia única e exclusivamente de mim. Porque se for, como eu já disse, se você pensar bem, como se alimentar no deserto? Para nós é difícil imaginar, porque eu acredito que muitos de nós, não sei se aqui alguém já visitou uma região desértica. O mais próximo que nós temos, né, do deserto, se eu não estou falando bobagem aqui, é a nossa vegetação do cerrado. Quem sabe, não sei se alguém já foi
para as regiões do semiárido, do Nordeste, que é o mais próximo, quem sabe, do que a gente pode ter do deserto. Mas esse contexto de deserto que a nação andou é uma coisa que para nós é difícil até de imaginar, porque não é um deserto que tinha uma arvorezinha aqui ali, uma sombrinha, às vezes tinha um oásis aqui e ali, ou uma plantinha, não, era totalmente deserto. Eu lembro que um dos amigos que eu cheguei a jogar futebol com ele já morou no Chile, e um dia ele estava mostrando para a gente algumas fotos do deserto do Atacama. Se eu não estou falando bobagem aqui, eu acho que é a região desértica que nós temos na América do Sul de maior extensão, o que mais se aproxima dos desertos na África. E é interessante naquela foto a imensidão de terra e de nada. Inclusive, é até um lugar perigoso, porque durante o dia é um calor extremo e durante a noite também um frio extremo. Então, se a pessoa não morre de calor durante o dia e de sede durante o dia, ela pode morrer congelada à noite. E é uma imensidão em que não se vê nada, a não ser areia e montanhas de areia e nada mais. E por 40 anos foi esse o lugar em que Israel caminhou, dirigido por Deus. Por 40 anos foi esse o lugar, foi por intermédio desse lugar, que Deus libertou o povo do Egito e o colocou numa terra que manava leite e mel, uma terra de abundância e de fartura. Mas entre a escravidão, no meio do caminho da escravidão e da prosperidade e bonança, houve um deserto pelo qual aquele povo passou, e eles aprenderam dependência. O coração deles, o coração da nação, foi provado no deserto. Não tinha como plantar, não tinha lugar para plantar, não tinha lugar para colher, não tinha chuva, não tinha como cuidar do gado, não existia comida. Eles dependiam única e exclusivamente do Senhor. Se o Senhor, todos os dias de manhã, não enviasse o maná para que eles comessem, se Deus não enviasse comida no dia seguinte, certamente eles morreriam. Se na semana que vem não tivesse comida, eles iriam morrer. Se no ano que vem não tivesse comida, eles iriam morrer. Se na próxima década o maná cessasse, eles morreriam. Se Deus não fizesse brotar água de uma rocha, eles morreriam de sede. Era um lugar em que não dava para fazer nada. Não cabia mais a força humana. Não dava para cavar para achar água ou comida. Não tinha técnica para fazer as coisas fluírem e acontecerem. A única coisa era esperar no Senhor e caminhar para onde Ele guiasse, porque nem direção a nação tinha de saber para onde ela estava indo, se o Senhor não dissesse para onde ir. Se a nuvem não se movesse, se a coluna de fogo não se movesse, não teria para onde ir. A única coisa que se poderia fazer era depender de Deus. E eu acho maravilhosa essa linguagem de Deus com a nação. Quando Deus fala isso, eu me lembro de quando vocês me seguiam no deserto. Deus está dizendo, eu me lembro de quando o seu coração dependia única e exclusivamente de mim. E você não tinha plano B. Eu me lembro quando toda a sua dependência era depositada na comida que eu ia mandar no dia seguinte. Eu me lembro quando toda a sua esperança e expectativa estavam na provisão que eu ia dar no outro dia.
Eu me lembro de quando o seu coração esperava naquilo que eu ia fazer no dia seguinte. Esperava na água que brotaria da rocha no dia seguinte. Ainda que a nação murmurou, ainda que a nação reclamou, mas eles não tinham mais o que fazer. Reclamando ou não, não tinha mais o que fazer, a não ser esperar que Deus fizesse algo. E Deus diz: eu me lembro quando vocês me seguiam no deserto, numa terra em que não se semeava. Sabe, eu posso, nas entrelinhas, quem sabe imaginar Deus dizendo: mas agora vocês estão no lugar em que vocês usam a sua força, vocês semeiam, vocês colhem, e por causa disso vocês se esqueceram de mim. E de novo eu volto para o nosso contexto como igreja. Como está o meu coração e a minha confiança hoje no Senhor? Será que assim como nos dias de aflição, será que assim como nos dias em que realmente eu parei, eu olhei, eu considerei, e eu cheguei à conclusão de que eu não tinha como fazer nada, a não ser esperar no Senhor, e Ele veio e se inclinou para mim? Será que hoje o meu coração, a minha esperança e as minhas expectativas no Senhor são como as esperanças e as expectativas desse dia de aflição? Sabe, e eu imagino, por tanta coisa que eu já passei na vida, eu imagino que Deus me permitiu passar por essas coisas, justamente para forjar o meu coração na dependência. E a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Deus permitiu que a nação passasse no deserto, vivesse 40 anos nessa situação de total dependência, para ensinar para eles que, tendo muito, tendo pouco, tendo bonança, tendo escassez, sabendo fazer ou não tendo o que fazer, é Ele quem provê todas as coisas. E muitas vezes Deus nos permite passar por aflições e situações que nós não vemos solução, nós não vemos saída, para forjar o nosso coração na obediência. Mas infelizmente, depois que nós passamos por isso, depois que nós somos socorridos por Deus, nós nos esquecemos desse tempo de aprendizado e de dependência. Nós nos esquecemos da aflição. Nós nos esquecemos da confiança que o nosso coração depositava no Senhor. E agora nós começamos a fazer os nossos planos. E agora nós começamos a dar o nosso jeito. E agora nós começamos a fazer os nossos contatos. Nós recorremos às nossas agendas. E nós nos esquecemos de confiar e de depositar no Senhor, como diz a sua palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Nós nos esquecemos disso, e hoje nós sabemos muito mais. Nós temos muito mais dinheiro, nós temos muito mais influência, nós conhecemos mais pessoas, e às vezes a gente acha que é isso que vai resolver a nossa situação, que é isso que vai resolver os nossos problemas, que é a nossa força, que é o nosso jeito, é a nossa inteligência, é a nossa sabedoria, é o nosso currículo. Mas não é isso que resolve as coisas. Deus ainda espera o mesmo coração do dia da aflição. Deus ainda espera a mesma esperança do dia da aflição. Deus ainda espera o mesmo coração que nós tínhamos nos dias de tribulação.
no dia da adversidade. E hoje, como está o meu coração diante de tudo que eu já conquistei, entre aspas, diante de tudo que eu já galguei, diante de todos os degraus que eu já subi, entre aspas, como está o meu coração hoje? Eu confio no Senhor, eu confio no meu braço. É interessante que aquele texto que a gente usa, né, para falar da confiança no outro, maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço. Às vezes a gente usa para falar, você não deve confiar no outro, mas não. O que esse texto está dizendo é que maldito é aquele que confia em si mesmo. Maldito é o homem que confia no homem, maldito é aquele que confia nele mesmo. E como está a minha confiança hoje diante das circunstâncias? Sabe, infelizmente, às vezes eu vejo muitos cristãos com rodagem, com bagagem, que já passaram por perrengues na vida e que se não fosse Deus, não conseguiriam resolver aquilo que resolveram por aquilo que passaram. Mas eu acho que não aprenderam com isso. Quando vem uma outra situação, eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para ciclano, isso tem que acontecer, porque se não acontecer, não, e vai acabar, e não vai ter mais. Se eu não ligar para fulano, se ciclano não fizer isso, se Beltrano não mexer os pauzinhos, se fulano não fazer aquela ligação para ciclano, para colocar fulano, isso não vai dar certo, eu tenho que procurar esse e aquele. Como está o meu coração e a minha confiança hoje no Senhor? E como último texto, eu queria ler o livro de 2 Crônicas. Um texto muito conhecido. Mas num contexto muito atual. E muitas vezes também muito negligenciado. 2 Crônicas 7. E eu queria encerrar essa noite com esse texto. Segunda Crônicas 7, capítulo 12, diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A boa notícia para nós, como igreja brasileira, é que ainda existe esperança. Ainda existe esperança para nós. Deus disse isso para Salomão antes que a nação se desviasse. Deus já havia dito isso para Salomão. Olha, se um dia eu fechar os céus e não houver mais chuva, se um dia eu enviar gafanhotos que consumam a terra, se um dia eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa de restauração vinda de um arrependimento genuíno já foi feita a nós muito antes de nós nos desviarmos. Promessas de restauração da parte do Senhor já foram feitas à igreja antes mesmo de que ela se desviasse. Mas hoje, esse tempo
é um tempo propício de buscar ao Senhor e de se arrepender. Esse é o tempo dessa geração. Essa é a oportunidade que essa geração tem. Essa é a oportunidade que está diante de nós como igreja. E o Senhor está dizendo: eu me lembro de você, da sua afeição, do seu vigor quando era jovem. Eu me lembro de você, de quando você me amava com amor como de uma noiva. Eu me lembro de você, de quando você me seguia no deserto e dependia somente de mim. Amém? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra essa noite, Senhor. Deus, nós te glorificamos, Deus, pois apesar de tudo, a despeito de tudo, tu és bom. Deus, a despeito de quanto nós nos desviamos e muitas vezes o quão longe nós vamos, para quão longe nós vamos da tua presença, a tua promessa de restauração já foi feita a nós antes mesmo de que nós nos desviássemos, antes mesmo de nós pecarmos. A promessa de restauração o Senhor já havia dado a nós. O Senhor já havia nos feito uma promessa de que se um dia essas coisas acontecessem por causa do nosso coração que se desviou, se nós nos arrependêssemos, se nós, o povo que se chama pelo teu nome, se nós nos humilhássemos, se nós orássemos, se nós buscássemos a tua face, se nós nos arrependêssemos dos nossos maus caminhos, que o Senhor ouviria dos céus e perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Deus, perdoa os nossos pecados como nação. Deus, nesse tempo que é um tempo tão crítico, Deus, nesse tempo, ó Deus, em que um novo ciclo vai vir sobre a nossa nação, e pode ser um ciclo de bonança, de prosperidade de novo, um ciclo de avivamento de novo, como o Senhor já tem tomado o Brasil nas suas mãos, e uma nova oportunidade diante de nós. Deus, também pode ser, Deus, por causa do nosso desvio, um ciclo também em que nós poderemos, Deus, perder mais uma oportunidade, Deus. E um ciclo de crise mais profundo ainda, um ciclo de coisas terríveis e ainda mais terríveis pode vir sobre o Brasil. Deus, é tão crítico a decisão, muito mais do que a decisão da população em votar, muito mais do que a decisão, ó Deus, decisões de governo ou mudanças de governo, mudanças de legisladores, muito mais do que essas mudanças. Mais do que isso, Deus, é crítico o posicionamento da igreja nesses dias. Deus, eu oro pela igreja brasileira, Senhor. Eu oro, Deus, pelos sentinelas que existem hoje na igreja brasileira. Eu oro pelos Jeremias da igreja brasileira. Eu oro pelos Oséias da igreja brasileira. Eu oro pelos Elias da igreja brasileira, Deus, que denunciam o pecado da nação, que denunciam o pecado da nação. Deus, que esse espírito profético ganhe força nesse tempo, Deus, nos fazendo alertar que nós precisamos nos voltar ao Senhor, que nós precisamos nos arrepender, Deus, e nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Como igreja, nós nos arrependemos dos nossos pecados, de quanto nós nos desviamos, de quanto nós permanecemos inertes, de quanto, Deus, nós nos distraímos com o entretenimento. Deus, nós nos arrependemos e nós queremos nos posicionar diante da Tua palavra, e nós pedimos a Tua ajuda para isso, Espírito Santo. Deus, eu oro pelos Samuéis dessa nação, o Samuel que unge Davi,
que unge um novo tempo de governo segundo o teu coração. Que os Samuéis dessa geração se levante, Senhor. Que o espírito profético de Samuel se levante nessa nação, destituindo Saul, destituindo um governo segundo os homens e estabelecendo Davi, um governo segundo o teu coração. Deus, no nome de Jesus, nós profetizamos esse tempo sobre o Brasil hoje. Nós proclamamos esse tempo de um espírito profético que vai ungir uma próxima geração de governo segundo o teu coração. Uma próxima geração de uma igreja e de um povo segundo o teu coração. Deus, nós oramos, Deus, nós ouvimos a tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, o Senhor que é o Consolador enviado para nos ajudar e nos auxiliar nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Deus, nos ajude, Espírito Santo, a te servir com o vigor com que nós te servíamos na juventude. Nos ajude, Espírito Santo, a te amar como te amávamos com o amor de uma noiva. Nos ajude, Espírito Santo, a depender do Senhor. Ainda que em bonança, ainda que em prosperidade, nos ajuda a entender que tudo vem do Senhor. E que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos e nós nada temos. Nos ajude, Senhor, a restaurar isso nesses dias. Restaura, Senhor, esses princípios sobre a igreja nesse dia, nós te pedimos. Restaura estes princípios sobre o teu povo, sobre o Israel de Deus nesses dias. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Nós te rogamos, Deus, no nome de Jesus. Nós nos arrependemos, Deus, dos nossos pecados. Nós nos arrependemos, Deus, dos nossos pecados, Senhor. Nós nos voltamos para Ti. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós clamamos pela Tua misericórdia e graça sobre nós. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus, Senhor. Amém.